Beleza pura, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Não deixe de colocar o seu joinha aí. Bom, o assunto é polêmico, mas ele é esclarecedor e também informativo. Você já ouviu muitas vezes a frase, né? Jornalista torce contra a seleção brasileira. Tem jornalista que torce contra. E ela é uma frase verdadeira. Mas nunca te explicaram, e essa será a minha missão a partir de agora, nunca te explicaram os motivos que levam um determinado jornalista a torcer contra a nossa seleção brasileira. Você vai entender a partir de agora porque existe esse tipo de comportamento. Antes, vamos rodar a vinheta. Bom, vinheta em dia e eu vou te explicar. É fato. Tem jornalista que torce mesmo contra a seleção brasileira, principalmente nas grandes mídias de rádio, jornal e TV. Fundamentalmente nessas emissoras que mandam equipes para uma cobertura de seleção brasileira. Principalmente em grandes competições. E agora eu vou te explicar por que alguns jornalistas torcem contra a nossa seleção. Na verdade, torcedor, ele está torcendo contra o colega de profissão dele, ok? E eu estou falando isso não é da boca para fora. Quem me conhece sabe que eu viajo há mais de 20 anos com seleção brasileira e transito com vários jornalistas que viajam e os que não viajam com seleção. Os que vão de vez em quando, os que ficam barrados de uma cobertura. Então, eu estou lhe falando porque eu sei o que eu estou falando. Eu convivo. Você vai entender. Pensa numa grande equipe, numa grande mídia, ok? Jornal X. Dentro de uma mídia, você tem os colegas de profissão que, como em qualquer outro trabalho, eles vivem numa concorrência por melhores lugares dentro da empresa, por melhores salários, por uma maior visibilidade. E isso acontece na medida que você tem grandes matérias. Tá entendido? Então vamos para o ponto. O jornalista que não viaja para uma cobertura, ele torce contra a seleção, porque, na verdade, ele está torcendo contra o colega dele. Entenda. A seleção vai viajar para uma Copa do Mundo, ok? À medida que ela vai ganhando, à medida que ela vai passando de fases, quem está na cobertura está ficando mais tempo na viagem, está ganhando mais dinheiro, porque existe uma diária para isso, e o pior para o colega dele, que ficou no Brasil, ele está ganhando destaque, porque a cada dia a matéria dele ganha importância devido à permanência da seleção brasileira naquela cobertura. Segura aí que já eu vou te explicar a importância para quem está na cobertura da seleção brasileira vencer, ok? Segura aí, tem os dois pontos. Vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal. Então vamos lá. Então, vamos supor, eu estou no Brasil, vamos lá, estou no Brasil e sou mau caráter. O meu colega que está viajando é meu concorrente de empresa. Então, o que o cara faz? Ele quer que a seleção perca, para quê? Para o colega dele retornar ao Brasil, para o colega dele não permanecer numa vitrine, porque eles são concorrentes de trabalho. Então, ele torce pela derrota do Brasil, para que o colega dele não preencha 2, 3, 4 matérias. Para que a seleção brasileira não chegue numa final e tenha uma matéria deste tamanho
escrita pelo concorrente dele, para que o Brasil não seja campeão e tenha 2, 3 matérias enormes, exclusivas, entrevista feita com o herói da seleção brasileira, assinada por quem? Pelo concorrente dele. Então esse jornalista, para mim é mau caráter, porque deveria estar torcendo pelo colega de profissão dele, e ele que tem a competência de fazer grandes coberturas, mas não, o que ele faz? Como ele não tem como torcer contra o colega, ele torce contra a seleção, porque a seleção perdendo, o colega vai retornar ao Brasil. E aí ele fica no mesmo patamar, ambos no Brasil. Deu para entender? Então, quem não viaja com a seleção brasileira, invariavelmente torce contra. Eu não estou falando da boca para fora. Eu convivo com isso há muitos anos. E qual é a importância para quem está numa cobertura as vitórias do Brasil? E aí eu vou para um outro ponto que muita gente se engana. Quem está numa cobertura torce demais pela seleção brasileira, mas torce muito. Por quê? Exatamente pelo contraponto. Se você está numa cobertura internacional, com uma seleção brasileira, numa Copa América, numa Copa do Mundo, seja lá onde for, à medida que a seleção brasileira vai ganhando, você vai ganhando mais audiência, ou na sua rádio, ou no seu jornal, ou na sua emissora de TV. Mais matérias você vai fazendo. E o mais importante, mais dias você vai ficando. Esse mais dias você vai ficando significa o quê? Mais dinheiro você vai ganhando. Porque você, quando trabalha numa grande mídia, não é o meu caso, mas já foi, você quando trabalha numa grande mídia, você ganha diárias, você ganha por dia de cobertura. Você sai para ficar 20 dias fora, você ganha 20 diárias de alimentação. Invariavelmente, você não gasta tudo. Você faz uma economia. E aí acaba, no final, você tendo um dinheirinho no bolso. Então, quem está viajando com a seleção brasileira torce demais a favor. Por quê? Porque tem impacto diretamente no seu trabalho e no seu bolso. Então, torcedor, entenda. Ponto 1. Quem viaja com seleção brasileira torce a favor, porque é um impacto no seu trabalho. Mais matérias você vai fazer, mais pessoas você vai impactar. E você tem ainda o testemunho de ver uma seleção campeã. Quem não gostaria de falar, seleção brasileira, quando foi campeã do mundo em tal ano, eu estava lá, eu acompanhei, eu fiz a cobertura. Isso é algo memorável. Quem não quer ter uma foto com um jogador campeão do mundo? Só quem tem essa possibilidade é quem estiver nessa cobertura, testemunhando. Então, quem está na cobertura torce sempre a favor. Quem está fora e a mau caráter torce contra. Mas contra por quê? Por conta da concorrência do coleguinha. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o like. A cereja do bolo, vire membro do meu canal. Forte abraço e até a próxima.